O racialismo é um subgênero que traz duas vertentes no cinema: promover diversidade racial em suas narrativas ou ressaltar uma visão mais racista e estereotipada, mesmo que em alguns casos inconscientemente. Ao longo da história, Hollywood sempre esteve atrasada perante as pautas e avanços da sociedade, tornando a segunda visão ainda mais evidente em suas produções. Os principais cineastas desse subgênero são D.W. Griffith, Cecil B. DeMille, John Ford, Veit Harlan e Walt Disney. Os termos-chave para entender o racialismo são propaganda, reducionismo, simplismo e estereótipos. Não há dúvidas sobre as intencionalidades dos grandes estúdios com seus filmes, carregados de ideologias que atendem o sistema capitalista e visam as narrativas da classe média branca americana guiada por valores do conservadorismo. Fica evidente, dentro desse cenário, a expressão do racismo em suas obras, conscientemente ou não, estereotipando principalmente os negros e os povos originários norte-americanos. Era comum Hollywood escalar atores negros apenas para papéis de personagens considerados covardes, oportunistas, criados e ama-serviço, ou ainda os selvagens que fizeram parte dos filmes do Tarzan nas décadas de 1930 e 40. Além disso, havia a revoltante tradição do branco fazendo caricatura do negro, o chamado blackface, como foi visto no primeiro filme sonoro, O Cantor de Jazz, de 1927. Além disso, o emblemático Nascimento de uma Nação, dirigido por Griffith, escancarou suas ofensas à comunidade negra, trazendo como herói o fundador da Ku Klux Klan, que prefere a morte do que se sujeitar a um negro. Considerados peles vermelhas, os indígenas norte-americanos foram retratados como estupradores e assassinos sanguinários, como no filme Inconquistáveis, dirigido por Cecil B. DeMille. Seguindo a mesma linha, o diretor John Ford reforçou esses estereótipos em 2 lançamentos no ano de 1939, Ao Rufar dos Tambores e No Tempo das Diligências. Neste último, trouxe ainda o arquétipo do mexicano simplório. Mesmo quando não interpretavam idiotas de sombreros, os personagens mexicanos encarnavam os famosos bandidos de bigodes longos. Partindo para um outro prisma do racialismo, havia os árabes considerados descartáveis em aventuras coloniais, como no filme Bill Gest, lançado em 1939, além da multidão de asiáticos subservientes nos filmes de Fu Manchu, vividos por atores brancos com maquiagem amarela. Mesmo em narrativas mais condescendentes, os personagens de Richard Barthelmess em Lírio Partido e de Katharine Hepburn em A Estirpe do Dragão ainda são considerados degradantes e vergonhosos. Há uma curiosidade: os judeus ficaram à parte dessas indignidades, já que ocupavam altos escalões da indústria cinematográfica, ou quando atores como Tony Curtis, Kirk Douglas e Jerry Lewis escondiam suas origens sob nomes artísticos anglo-saxões. Fazendo um paralelo ao propagandismo, o racialismo revelou filmes durante as guerras mundiais, trazendo grosseiras caricaturas de alemães e japoneses, como uma forma de rebater as mesmas escolhas dos diretores dessas nações perante os americanos e britânicos. Com esse chumbo trocado, a Alemanha nazista, claro, realizou diversos filmes antissemitas, sendo o mais célebre Jude Sus, dirigido por Veit Harlan e lançado em 1940. Mesmo que a passos curtos, a partir da década de 50, os estúdios de Hollywood começaram a ter uma atitude menos passiva diante da cultura branca dominante, passando a ter uma visão mais crítica sobre a deturpação das raças na sétima arte. Porém, é preciso ressaltar que os árabes seguem evidenciados no racialismo não somente como comerciantes vilanescos ou cômicos de humor duvidoso, tendo como raros casos filmes como Lawrence da Arábia. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, o cinema hollywoodiano passou a associar árabes ao terrorismo, reforçando mais um estereótipo racista em narrativas cinematográficas. Roteirizada e dirigida por Veit Harlan, a obra foi idealizada por Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista. No filme, o financista Sus Oppenheimer utiliza métodos inescrupulosos para ganhar o poder para si e seu povo. Passada durante o Terceiro Reich, a história era uma implícita propaganda antissemita, que ajudou a criar o clima de guerra e repressão desejados pelos membros do Partido Nazista.
Mesmo ao retratar Gus, o negro renegado prestes a ser linchado pela Ku Klux Klan, Griffith evidencia uma visão romântica de um herói ao formar a seita para restaurar a lei e a ordem no sul dos Estados Unidos. Baseado no romance The Klansman, de Thomas Dixon Jr., o filme mudo recebeu muitas críticas, sendo considerado como ofensivo ao trazer estereótipos de afro-americanos como seres ignorantes e sexualmente agressivos, além de trazer atores brancos com as caras pintadas de preto. Conheça outras obras do racialismo: Lírio Partido, O Cantor de Jazz, Bill Gest, Ao Rufar dos Tambores, E o Vento Levou, No Tempo das Diligências, O Judeu Eterno, A Estirpe do Dragão, A Canção do Sul e Inconquistáveis. O racialismo tem tudo a ver com era dos estúdios, exotismo, propagandismo, realismo socialista e western, e nada a ver com naturalismo, realismo, liberalismo, revisionismo e cinema independente. Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do Cinemascope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição. No próximo episódio é a vez de falarmos de naturalismo. Inscreva-se em nosso canal, deixe seus comentários e acompanhe nossa série Ismos para Entender o Cinema. Até a próxima!